Bom, menino, uma ótima quinta-feira a todos. Presta atenção aí para você que gosta de uma boa história e de um bom caos. Fica aí nessa história. Falar para vocês de Adriano. Ixi, melou tudo. Falar para vocês de Adriano. Adriano é lá de Pentecoste. Hoje ele está aposentado, mas por muitos anos ele trabalhou como segurança particular. Para vocês terem uma ideia, o primeiro mandato do Lula, ele trabalhou um bom tempo para a turma lá, no meio da turma de segurança lá particular, né? Ele fazia assim, o Adriano, até se casar, né? Até perto de se casar. Ele trabalhava um bom tempo, trabalhou em banda de forró, trabalhou para deputado, um bocado de coisa, entendeu? Então ele trabalhava um bom tempo, 2 anos, 3 anos, aí tiravam ali umas férias, saía, né? Aí passava um bom tempo viajando, ia para São Paulo, Rio de Janeiro, ia para todo canto, para fora do Brasil. Ele fazia desse jeito. Ele disse, não vou trabalhar direto não, para quê? Quando eu me casar, tudo bem, mas antes disso, eu vou meter o sarrapo em viajar e tudo mais. E continuou a vida desse jeito. E foi nessas viagens que ele conheceu a mulher dele, casou, teve a filha dele, né? A Luana, que ele botou o nome de Luana, que é a menina linda que ele disse. E tem só uma filha só, que ele disse que depois a mulher teve um problema no parto que não podia mais ter filho, né? E ele pegou e disse, olha, eu vou parar agora, eu vou dar um tempo de viajar. Estou casado, eu vou dar um tempo. E continuou trabalhando, trabalhando. Aí um dia ele disse, a mulher dele, ó, eu estou tirando férias agora, eu vou dar uma viajada sozinho. A mulher dele, não, não tem problema não, confio em você. E ele foi. Foi a última viagem que ele inventou de ir sozinho para nunca mais na vida. Ele disse que hoje tem seus 68 anos. Não, o que ele passou, ele disse que não deseja nem para o seu pior inimigo. Ele foi, viajou, foi para São Paulo, viajou um bocado de canto e ia passar 15 dias viajando. Aí o ônibus, ele viajava de ônibus. Nesse negócio do ônibus não faz aquelas paradas, né? Para trocar de. Às vezes trocar de motorista, às vezes os cabos que estão dentro do ônibus descer, comer alguma coisa, se esticar um pouco, porque só viajando a pessoa fica toda quebrada, né? Então teve uma parada, era mais ou menos 10 da noite, teve um problema nos ônibus lá, não sei o que aconteceu, os ônibus não podiam dar continuidade naquele mesmo dia. Só ia sair no outro dia 6 horas. E mais ou menos lá embaixo tinha uma pousada. Aí ele pegou, tirou as coisas dele, desceu para a pousada. Aí se vou tomar uma cervejinha lá embaixo, enquanto para poder dormir. E chegou lá, a mulher, nós estamos fechando. Que é quase 11 horas da noite. Mas tem um forrozinho ali embaixo, você vai lá que você toma uma cervejinha. Ele pegou e desceu, era 2, 3 quadras mais no dono da porra onde ele tá, né? E chegou lá, pediu a cerveja. Quando ele estava tomando a cerveja aqui, ele olhou aqui para a entrada do clube e viu, entrou um cabo na frente, com a blusa aberta aqui, né, até aqui no meio. Aí, e mais 3 cabos atrás. Ele olhou assim e os caras passaram aqui, ó, atrás dele, né? Aí o cabo que vendeu a cerveja para ele disse, ó, isso aí é encrenca braba. Ele nem ligou, né? Tô tomando a cerveja. Mal terminou de tomar a cerveja, viu só os gritos aqui atrás. Ele foi lá, viu um ônibus que ele estava, o Adriano, tinha um casal que tinha acabado de casar, estavam viajando em lua de mel. E estava lá atrás. Ele chegou, foi puxando a moça, vamos dançar forró e tal. A moça, não, não quero não, que eu sou casado e tal. Estou com meu marido, e ele, não, quero saber de marido, e foi puxando, e o segurança já empurrando o cara. Aí o Adriano ouviu, e tinha visto o casal lá também, né? Viu que era gente boa, boa pessoa, foi lá e se meteu. E nós foram pra cima do Adriano ainda, nós trocaram uns bufetes ainda, mas eles viram que não dava pra dar verso no Adriano. O Adriano só dava berrado também, o Adriano puxou logo
Ele andava sempre com 1,40, Adriano. Puxou aqui a mão aqui, aí os cabas se afastaram e disseram, ó, daqui pra amanhã você não vai ser minha ainda. O cara disse, e saiu, o cara saiu rindo e foi-se embora. O cabo, o marido da menina, agradeceu e tudo, ficou lá junto com ele tomando uma cervejinha e desceram pra pousar, né? Adriano dormiu lá, quando foi amanhecer o dia 6 da manhã, feitou as coisinhas, pagou lá a pousada e foram pro do ônibus. Lá que o Adriano botou o pé aqui, ó, o ônibus. Você sabe aquele filme da premonição? A premonição, o cara viu tudo acontecer, né? O Adriano teve mais ou menos aqui dali. Que ele fechou, botou o pé aqui, fechou os olhos, ele viu. Tirou, tem comendo de esmola, mesmo um gente morrendo, ele abriu o olho de uma vez e viu os caras puxando a mulher, aquela moça, né? Ele agora, como é que eu vou dizer para esse pessoal, o que vai acontecer? Ninguém ia acreditar nele. Ele pegou e desceu, não foi, não lembro não. Voltou para pousar, eu passava uma semana lá. E deu tchau pro casal, morrendo de pena. Quando foi à noite, já teve a notícia. Teve um acidente com um ônibus, todo mundo morto, do motorista, todo mundo. Mas a moça e o rapaz não estavam no ônibus, estavam no meio. Ele foi lá ver, não estava no meio. A moça foi encontrada no canavial, bem a 15 a 20 quilômetros. Os cabas fizeram tudo que vocês podem imaginar com ela e o caba morreu de olho aberto. Porque eles fizeram pro caba ver, né? E dali o Adriano não se sentiu bem. Ela foi, viajou para casa, disse, eu não vou mais viajar mais não, aqui eu vou para casa. Ela pegou outro ônibus, voltando para casa. E voltou para casa, chegou, contou para a mulher dele. A mulher dele, o quê, homem? Você não avisou por quê? Ele disse, como? Eles iam me chamar de doido. E daí para frente o Adriano não teve mais paz. Começou umas vozes no ouvido dele. Por que você não avisou? Por que você não avisou? Nós morremos por sua culpa. Esse cara todo tempo fala. Ele ouvia aquelas vozes altas mesmo, que ele endoidava. Acordava, não deixava ele dormir. Ele não comia, não bebia, estava igual um zumbi. E foi na igreja, falou com o padre disse, não, tem que rezar uma missa lá no canto. Rezou a missa, não adiantou. E foi indo, ele procurou um centro de espírita, né? E lá o casal baixou o cabo lá e ele pediu desculpa, né? Rapaz, não tinha como fazer. Você não ia acreditar. Eu ia levar nome de doido. Aí os cabo disse, enquanto eles não for pego, você não vai ter paz. E daí o Adriano começou, depois eu vou atrás deles, eu vou arrumar um jeito dele ser preso. E foi atrás até conseguir prova para botar os 4 cabos na cadeia. E os cabos foi preso. Aí daí pra frente o Adriano teve paz, sossego. Aquelas vozes na cabeça dele sumiu. Mas o Adriano sofreu, quase foi morto, porque tem troca de tiro ainda entre os seguranças do cabo lá, né? E ele fez o cabo, porque para poder o cabo, como é que ele diz? Falar que fez aquele serviço, né? Conversando com o cabo, quero ver se você provar e tal, e gravando tudo. Então ele foi lá no delegacia e mostrou quem eram os cabos que tinha feito aquilo. Aí o cara foi preso. Um era filho de vereador, era um filho de vereador que tinha lá. Mas era muito bichão, porque o padrinho era dono de fazenda, era mais não sei o que, era intocável, né? Aí só arrumava confusão onde ia. Aí acabou sendo preso, pegou não sei quantos anos de cadeia. Porque ele contratou meio mundo de gente, de cabo, né? E fecharam o ônibus no meio do caminho, o motorista teve que correr de uma vez, o ônibus capotou. Os que estavam vivos, eles terminaram de matar. Mas não a moça. Levaram a moça e ele disse, ele contou como é que fez, né? Então ele pegou mais de 25 anos de cadeia no cabo. Essa foi a história da Adriano Segurança. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.